Muito bem, pessoal, agora nós vamos fazer a parte de impressão 3D desse nosso conjunto. Para isso, o que nós vamos fazer? Primeiramente, essa pecinha aqui, ó, que é a peça 4, é a única peça que não possui nenhum tipo de rosca. Então eu vou utilizar ela primeiramente para vocês poderem fazer a verificação de como passar diretamente uma peça do Inventor para STL. Como que funciona isso? Vai funcionar da seguinte forma. Eu abri a minha peça, essa daqui é a pecinha sozinha, tá aqui como peça 4. Eu vou vir aqui na parte de ambientes e vou vir aqui no item impressão 3D. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma área de impressão 3D dentro do Inventor, só que é apenas para você poder posicionar ela numa determinada posição mais interessante, onde você pode, por exemplo, aqui, ó, definir posição, clico nessa face, ele fica em pé. Então, na hora de você transformar em STL, ele já vai ficar na posição em pé. Nesse nosso caso, não é o que eu desejo. Eu quero deixar ela nessa posição mesmo, e eu simplesmente venho aqui em STL e faço o processo de salvar ó, na área de trabalho, dentro do flange, vou colocar peça 4, vou colocar aqui como STL, só para a gente diferenciar aí o nome. E vou mandar salvar. Essa daqui já está salva então, essa peça já está com a melhor característica possível aí das partes cônicas, dos elementos circulares e por aí segue. Um erro muito comum que o pessoal faz utilizando o Inventor é vir em arquivo, vir aqui em exportar e vir aqui ó, na parte de exportar em formato de CAD. Ó. E aí ele acaba escolhendo aqui o formato STL. Dessa forma pode acontecer, eu vou fazer dessa forma também para vocês verificarem o que acontece. Vamos colocar aqui peça 4, teste. Só para vocês verem a diferença. Numa dessa, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos entrar aqui agora lá para o nosso... Vamos fechar isso aqui, vamos salvar. Vamos voltar aqui no nosso conjunto. E agora o que eu vou fazer? Esse elemento aqui possui rosca. Esse também e esse também. E os parafusos também possuem roscas. O que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento eu vou exportar todo esse conjunto para o Fusion 360. Ó. Se você tiver o Fusion 360 instalado no seu computador, ele abre aqui ó, uma aba chamada de Fusion 360, onde você pode jogar direto, exportar direto do Inventor lá para o Fusion. Então eu vou clicar aqui em modelagem, ele já vai começar a fazer a parte de upload lá para nossa área do Fusion. Ele vai perguntar aqui o nome do arquivo, qual vai ser, ele vai perguntar qual vai ser a equipe de trabalho, e nós vamos colocar aqui ó, dentro da aba do flange e vou mandar carregar. Ok, ele aqui está preparando os arquivos, ele já abriu o Fusion aqui para gente e show de bola. Aqui ele já colocou o nosso arquivo ó, exportado aqui para o Fusion. Vou fechar essa parte aqui e vou dar uma atenção agora para as peças. Olha só, quando eu vou só tirar essa pecinha aqui, ó, ele veio em corpus, ó, corpo 1, vou tirar essa pecinha do corpo 1 aqui, tiro a visibilidade dele, só para vocês perceberem que ele não veio com a rosca. E aí, como é que eu posso fazer para colocar essa rosca? Olha como é simples. Nesse caso aqui, se a gente der uma olhadinha no nosso desenho, a gente percebe que a gente vai ter uma rosca em polegada de 5/8. Então eu já vou vir aqui para o meu Fusion, vou vir aqui na edição aqui da minha peça, vou entrar aqui em Create, vou vir aqui em Teared e vou selecionar a parte cilíndrica. Feito isso, eu vou vir aqui e vou colocar qual o tipo de rosca que eu desejo que seja inserido aqui. Eu quero que seja uma rosca ANSI Unifield. Eu quero que seja uma rosca de 0,625, que é o de 5/8. E nesse caso aqui em especial, eu vou manter 11 fios por polegada. Por quê? Na impressão 3D, vocês vão perceber que quanto maior for o passo da rosca, mais grosseira ela for, melhor fica a impressão.
Se você colocar aqui roscas muito finas, você vai perceber que o processo de FDM não consegue fazer essa rosca com muita facilidade. Então eu vou manter aqui, ó, 5/8, 11 fios por polegada e vou clicar aqui em Modeled. Quando a gente faz isso, ele já cria a rosca já para mim modelada. Muito bem. Vou ligar a visibilidade do sólido 1, vou desligar a visibilidade do sólido 4, ó, e vou fazer a mesma rosca aqui. Só que aqui, por eu ter esse chanfro, se eu tentar fazer a rosca direto, aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Vou fazer só para vocês verem. Se eu entrar no Thread e fizer a rosca nessa parte aqui exatamente igual nós fizemos, veja só, ANSI, 5/8, 11 fios, modelado, ok. Ele dá um erro no início da sua rosca aqui, ó, ele não tem a abertura no começo da rosca. Isso aqui vai te gerar um problema que você não vai conseguir fazer a parte de encaixe com perfeição. O que você precisa fazer aqui então? Primeira coisa que você precisa fazer é clicar nessa parte que está do chanfro e dar um delete no teclado. Aí você elimina esse chanfro. Aí sim você vem e cria a sua rosca da forma que nós tínhamos falado. Olha só, Unifield, 5/8. Tenho que olhar muito bem os 5/8, 11 fios por polegada para ficar igual. Clique em Modeled e dá um OK. Fechou. Agora a gente tem o início da rosca legalzinho, ó. Se eu quiser fazer o chanfro agora, até dá. Eu faço o chanfro depois de ter feito a modelagem. Mas aí eu não posso usar o comando de chamfer, que não funciona muito bem. Aí eu vou ter que utilizar o comando de sketch. Vou pegar um plano que esteja exatamente no meio do meu conjunto. Olha só, quem que está pegando exatamente no meio do conjunto é esse plano aqui. E aqui eu vou fazer um triângulo agora. Olha que interessante. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um triângulo. Esse triângulo eu vou colocar as medidas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui está falando 0,42 centímetros. Ó. Percebam que a unidade veio aqui em centímetros. Isso para mim é um problema, porque eu gosto de trabalhar sempre com milímetros. Aqui nós podemos colocar como 2 milímetros, mm, e 2 milímetros aqui também, ó. Opa, aqui foi com 2 centímetros, 2 milímetros. Belezinha. E após isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que coincidir essa linha nesse ponto aqui, ó. Então eu vou ter que trazer esse elemento justamente para cá, ó, nesse ponto em específico. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou vir aqui na parte de Project Include, projetar. Vou clicar nessa linha aqui com a linha de construção. Mesmo esquema, ó, linha de construção, ele projetou a linha para mim. Vou dar um OK, ó, criou um pontinho aqui. Dessa forma, eu coloco esse ponto em cima desse ponto. Fechou. Ó. Aqui agora eu preciso dar um Finish Sketch. E dessa forma eu entro na parte de sólido, crio o Revolve. Revolve dessa figura em torno de um determinado eixo. Quem vai ser o eixo? O eixo nós vamos ir no origem aqui, ó, e vamos pegar uma origem que esteja cortando ele no meio, que é essa daqui, ó. Origem X. Dessa forma ele vai fazer um corte aqui revolucionado. Olha só que bacana que vai ficar isso aqui, ó. Aí sim a rosca ficou perfeitamente iniciando aqui, ó. Então essa seria uma das formas para estar fazendo aí uma rosca nesses dois casos. E aqui a gente vai ter que verificar agora se essa rosca está realmente alinhada. Vamos ver. Para a gente verificar isso, nós vamos entrar aqui na parte de Utilities, vamos vir aqui em Section, vou clicar na face que eu desejo aqui, ó, no plano do meio dele, ó, nesse planinho que está cortando exatamente no meio. Ó. Se eu não conseguir pegar ele por aqui, a gente pega ele por aqui. Ó. Esse aqui pegou no meio certinho. Dessa forma aqui a gente já vai avaliar para ver se a rosca está legal ou não. Por aqui a gente consegue perceber que as roscas estão devidamente fabricadas, os diâmetros estão de acordo, porém a rosca não ficou alinhada perfeitamente. Nesse caso, para mim, não tem problema quanto a isso. Ela está encostando aqui legalzinho, o diâmetro dela aqui a gente já está percebendo que existe uma folga, isso aqui é muito importante.
Existe uma folga também aqui que é muito importante. Então, isso aqui para mim já é o suficiente. Agora nós vamos ter que fazer a rosca nos outros elementos. Então vamos lá. Eu vou finalizar aqui a parte de corte. Vamos pegar aqui num plano qualquer, pode ser na parte de fora aqui, ó. Eu vou dar um OK. Ele cortou tudo. Pega de novo, clica num plano qualquer aqui, ó, e traz ele para fora da peça. Aqui, ó. Show de bola. E agora nós vamos partir para os outros elementos. Por exemplo, essa pecinha aqui, o 2, vamos deixar apenas ela visível. Aqui eu vou ter rosca em uma das duas. Aonde que eu vou ter rosca aqui? Se a gente for dar uma olhadinha nas outras peças, olha só, aqui eu vou ter rosca, aqui eu vou ter rosca. Que tipo de rosca que eu vou ter aqui? Se a gente der uma olhadinha no desenho técnico, nós temos aqui uma rosca de 1/4, que é justamente a rosca do parafuso Allen que vai entrar aqui, ó, uma rosquinha de 1/4. Então vamos lá. Aqui nós vamos vir na parte de sólido, criar, vamos colocar aqui Terret, vou selecionar na parte interna e vou fazer o mesmo esqueminha. ISO, aqui 1/4 vai dar 0,25. Nós vamos ter aqui 1/4, a menor que dá é de 20 fios por polegada. Vamos colocar também para ficar modelada. Show de bola. Fez ela inteirinha. Vou dar um OK. Fechou ali. Mesma coisa no de baixo. Colocou aqui modelado, 0,25, 1/4. Belezinha também. Feito isso, agora nós temos que entrar na parte dos parafusos. Nós temos esses 2 parafusos agora para fazer a parte de modelar a rosca. Mesmo esqueminha que nós vamos ter aqui, ó. Primeira coisa, deleta. E agora eu faço a rosca no início dele aqui, ó. Vamos entrar aqui na parte de Terret. Selecionei ele aqui. Vamos pegar aqui o mesmo esqueminha, 0,25. Verifica se a rosca está de acordo. Dá um OK. Fechou. Eu aqui, um parafusinho só já é o suficiente. Muito bem. Dessa forma, então, nós vamos acender todos eles novamente. Ó, isso aqui que nós temos. E agora eu preciso transformar isso daqui em STL. Eu posso clicar no sólido 1, botão direito, vir aqui em salvar como mesh. Ele vai salvar em STL. Eu vou dar um OK. E a gente pode colocar ele aqui. Vou colocar como sólido 1 mesmo, dentro da área de trabalho. Vou entrar aqui na flange, ó, e vou colocar aqui como sólido 1. Salvar ele como sólido 1. Fechou. Vou entrar agora aqui com o sólido 2. Salvar como a mesh. Aqui ele já está entrando como centímetros, ó, a unidade. Como a gente está trabalhando aqui em centímetro, é interessante ficar em centímetro mesmo. Vou dar um OK. Salva como sólido 2. E isso para todos eles. Nesse caso aqui eu vou salvar apenas um parafuso, porque eu só fiz rosca em um deles, que é o sólido 5. A gente vai imprimir 2. E a mesma coisa para o pino. Vou salvar um pino só. E também nós vamos imprimir 2. Olha só, agora nós vamos vir aqui em abrir. Nós temos aqui todas as peças que nós fizemos, ó. Peça 4 que a gente exportou pelo Inventor da forma correta. Peça 4 de teste. Vamos abrir essas duas primeiramente só para vocês verem. Olha só, pessoal, para vocês observarem a diferença. Essa peça aqui foi a de teste. Foi o que a gente fez o salvamento lá por exportar em STL. Olha como essas linhas aqui, ó, elas ficam um pouco mais retas. Ó. Ele parece um polígono com vários lados, ó. Já a outra peça que nós fizemos o processo de exportar pela parte do ambiente, ela já ficou, ela continua com essas facetas, mas umas facetas bem mais suaves, ó. Então é um outro nível de qualidade de peça. Aqui você consegue enxergar bem, ó. Aqui está mais facetado, aqui menos facetado. Agora, quando a gente abre a do Fusion, vamos dar uma olhada. Olha só como que veio a do Fusion. Como lá no Fusion ele veio numa escala de centímetros e aqui nós estamos em milímetros, olha o BO que deu. Ela veio pequenininha, ela veio 10 vezes menor do que deveria. Dessa forma a gente teria que trabalhar aqui, ó, com um aumento, por exemplo, de 1000%, ó.
para ela ficar do mesmo tamanho da outra. E aí a gente estaria trabalhando na escala mais correta. Dessa forma aqui, ó, olha só como que está ficando a nossa peça. Do mesmo tamanho, certinho. O nível de qualidade dessas duas ficaram muito próximos. Só que aqui a gente só tem que tomar o devido cuidado referente à escala. Quando a gente veio do Inventor e abriu ele aqui para o Fusion 360, ele acabou indo em centímetros. E isso a gente tem que ficar ligado para não dar problema depois na hora da impressão. Olha só, pessoal, aqui um item legal também para vocês observarem, para vocês não precisarem arrumar a escala depois lá no Ultimaker Cura, é o seguinte: se você pegar, por exemplo, a peça aqui, mandar fazer salvar a mesh e na unidade já colocar milímetro, ele já vai fazer a conversão em milímetros. Então, quando a gente der um OK e ele salvar aqui sólido 2, vou colocar sólido 2 em milímetro, porque eu já tinha feito esse teste aqui, ó. Olha que legal. Quando a gente abre o Ultimaker Cura e faz a inserção da peça sólido 2 em milímetros, ele já vem na escala correta. Diferente do caso de a gente pegar o sólido 2 e ele ter vindo na escala pequenininha. Então aqui é bastante interessante vocês se atentarem na hora de vocês fazerem aqui a parte de criação aí do STL. E aqui na unidade o mais interessante no nosso caso é colocar em milímetros também, beleza? Muito bom. Aqui o que nós vamos fazer? Eu vou deixar, por exemplo, apenas as peças do Fusion para a gente fazer aqui a impressão em função das roscas e tudo mais. Então eu vou pegar todas as peças aqui, vou mandar abrir. Elas ficaram todas pequenininhas na mesa. Vou selecionar com cada uma delas, ó, com o Shift pressionado. Venho aqui na escala e aumento ela para 1000%. Pronto, ó. Aqui a gente já vai ter o tamanho correto que a gente deseja. Dessa forma, eu preciso agora colocar o posicionamento mais adequado na nossa mesa. E o posicionamento mais adequado é de forma que não precise de suportes. Nesse caso aqui, essa peça está dupla, é a peça número 3. Vou tirar ela fora daqui. Está faltando a peça número 2. Então, vamos chamar aqui a pecinha número 2. Ficou pequenininha. Aumentar ela também. Muito bom. E aqui vamos colocar ela na posição mais indicada também. Vamos dar uma rotacionada. Como ela não possui nenhum rebaixo, qualquer uma das duas posições dessa forma já fica interessante. No caso dos nossos parafusos, eu gosto de trabalhar com eles em pé. Dependendo da situação, trabalha com ele em pé para a rosca ficar o mais perfeita possível. Como são dois, botão direito, multiplicar selecionados, multiplico mais uma vez. Então, já temos 2 itens aqui. O eixo, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Rotaciono ele aqui, já colocamos na posição, botão direito, multiplica, temos 2 peças. Seguro o Shift no teclado para poder fazer a movimentação. Coloco as 2 peças lá aonde eu desejo. Show de bola também. Aqui já vai ficar as 2 pecinhas juntas com os parafusos. Essa peça aqui minha, nós vamos ter que analisar a seguinte situação. Se eu coloco ela nesta posição, ele vai precisar de suporte na parte de baixo. Sendo que, se eu giro nesta posição, ele não precisa de suporte nenhum. Então, muito melhor nessa posição agora, para não precisar de nenhum tipo de suporte. Vou colocar ela aqui também. E essa nossa peça aqui, infelizmente, ela vai acabar sendo necessário um pouquinho de suporte. Se eu colocar dessa forma, vai precisar de suporte daqui até aqui. E depois mais um pouquinho de suporte aqui. Se eu coloco desta outra forma aqui, ó, se eu colocar ela desse jeito aqui, ela vai precisar de suporte nessa parte aqui também. Então, independente dos casos, eu vou acabar precisando fazer suporte nessa minha peça. Então, eu vou deixar ela nessa posição. Essa aqui eu vou colocar alinhada aqui também. E beleza, vamos criar a impressão dessas peças nessas posições que estão aqui, ó.
Aqui eu estou trabalhando com uma altura de camada de 2/10 e um preenchimento de 20%. Que mais que nós temos aqui também? Nós vamos ter número de paredes, apenas 2 paredes, eu gosto de colocar pelo menos 3 paredes. Nós vamos ter aqui superior e inferior 4 camadas, eu vou colocar 5 camadas, tanto na superior quanto na inferior, para ele dar um acabamento final um pouco melhor. Outro item que eu gosto bastante é a ordem monotônica, deixa ligado a ordem monotônica da camada superior e inferior, é muito interessante. Um dos itens que são bastante interessantes a gente pensar é o seguinte: expansão horizontal. Como essa peça aqui ela vai ter encaixe de porca e parafuso, eu gosto de sempre colocar menos 0,2 milímetros na expansão horizontal. O que vai acontecer? Vai ficar um raio menor de 2/10 e nas internas aqui vai ficar maior 2/10. Então por aqui você já vai perceber que vai existir uma folga, olha lá, olha o azul e a parte vermelha aqui, ó, já existe uma pequena folga. Essa folga muitas vezes é extremamente importante de se ter. Outra coisa que eu acho bastante interessante, aqui a gente vai precisar colocar preenchimento nessas 4 peças aqui, preenchimento total, né? Vamos deixar ela maciça. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui no bloqueador de suporte, crio um bloqueador de suporte em cima dessa peça. Vou aumentar a escala dele aqui, ó, apenas no eixo Z. Vamos colocar ele maiorzinho aqui, ó. Vou colocar esse suporte exatamente em cima da peça. Olha só. Tá exatamente em cima da peça. E esse suporte aqui eu vou entrar agora na parte de ajuste do modelo e vou colocar aqui modificar ajustes de sobreposição. Vou selecionar os ajustes e vou vir aqui em preenchimento. Ó. Densidade de preenchimento, padrão de preenchimento, seleciono os 3 itens. Ó. E a gente vai vir aqui e vamos colocar 100% do tipo linhas mesmo. E vou mandar fatiar, só para vocês verem o que vai acontecer agora com esse parafuso aqui. Olha só que interessante. Esse parafuso aqui agora, ó, ele fica totalmente preenchido, ó, enquanto esse aqui ele não está com o preenchimento total. Com isso, a gente vai ter um parafuso bem mais resistente nesse caso aqui do que nesse. Então, pinos e parafusos a gente vai colocar todos eles com preenchimento de 100% para ele ficar mais resistente. O restante das peças a gente vai manter os 20% mesmo, só que eu vou mudar o tipo aqui de preenchimento para o tipo grade, que eu acho que eu gosto mais do tipo grade nesse caso. Então, ó, preenchimento aqui do tipo grade, e vou colocar um item que eu acho muito importante, que é conectar as linhas de preenchimento também. Olha só que legal. Agora o preenchimento dele fica todinho sendo feito de forma contínua. E agora aqui eu vou acertar os detalhes nesses parafusos e nesses pinos e mandar imprimir para a gente ver como que vai ficar isso aqui. Um outro item que também ficou faltando foi colocar um inibidor de suporte nessas peças aqui, ó, para não fazer rosca, não fazer suporte nas roscas. Então, olha só, vamos aumentar ele aqui também. Eu vou até colocar o redimensionamento uniforme. Aumenta ele grandão aqui, ó. Justamente para ele não fazer suporte nessa parte. Aqui eu quero que faça suporte, mas nesses 2 furos eu também não quero que faça suporte. Porque se fizer suporte aqui, depois para tirar esse suporte é muito difícil. Então, e essa rosca aqui não há necessidade de suporte também. Então, olha lá. Vamos colocar aqui sem suporte. Pessoal, olha só como é que ficou as nossas situações. A primeira situação que nós fizemos, nós utilizamos álcool isopropílico apenas para fazer a limpeza da nossa mesa e nós não tivemos uma boa aderência nos pinos e também no parafuso aqui de 1/4. Ele acabou se desconectando da mesa e não deu muito certo. De resto, funcionou muito bem. Colou legal as outras partes, só mesmo a parte menor que não teve aí um sucesso esperado. Bom, após terminar essa parte, o que eu fiz? Eu apenas passei um aderente na mesa, um spray,
spray Carina e fiz novamente a mesma impressão. Olha só, aí o sucesso foi garantido. Então, mostra que para peças pequenas, determinadas situações, há necessidade de um aderente um pouco mais forte aí para poder fazer a fixação das partes. Muito bem, um item muito importante que a gente estava verificando aqui era a característica da rosca, que a gente utilizou o caso menos 0,2 na parte aqui da expansão horizontal, tanto nas partes do eixo quanto nas partes do furo. E dá só uma olhada nesse ajuste, que bacana que ficou. Ele ficou bem firme a rosca, ó, mas ela não está entrando sob pressão. Então ficou muito legal o ajuste das roscas. Também ficou bem bacana aqui a parte de visualização da recartilha. Ficou muito bom. Gostei bastante do resultado nesse caso. Vamos dar uma olhadinha no outro caso. Nesse caso aqui, vamos dar uma verificada no caso da rosca. Rosca iniciou, olha só, inicia a primeira vez um pouquinho mais firme em função de possíveis retrações mal feitas, resquícios e tudo mais. Ficou muito legal o ajuste aí das roscas. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui os nossos parafusos, ó. Esse parafusinho aqui não teve uma qualidade excepcional em função dele ser pequeno. As retrações também prejudicam bastante, principalmente ele a gente ter feito várias peças, ele acaba prejudicando. A entrada aqui, por exemplo, da rosca. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa pecinha aqui deveria entrar com facilidade a nossa porquinha, mas aparentemente isso não vai acontecer. Muito bem. Ó, ele até entra, ó, entra com facilidade em determinados pontos, mas em função da falha aí na rosca, muito provavelmente vai dar dificuldade. Se a gente for dar uma avaliada no pino, o pino ele vai entrar nesse orifício aqui e ele entrou. Ó. Ele entrou com até uma folga bacana, deu certinho, o ajuste ficou interessante, porém esses componentes aqui são componentes padronizados. Ó. A gente sabe que componentes muito pequenos na impressão 3D, nesse caso, não fica muito legal. Esse aqui seria o pino padrão. E o pino padrão, olha só que bacana. Ele entra com um ajuste muito bacana. Ó. Quase que sem fazer o esforço, mas aqui ó, com uma ligeira pressão. Ficou muito legal. Então aqui no caso seria esta situação aqui, ó, onde a gente entra duas peças. Olha só, quando a gente tenta entrar com a parte de trás aqui, né, que foi justamente a parte do brinho, ó, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, ela entra um pouquinho mais justa, mas no final ele faz o encaixe certinho. Muito bom. E agora aqui, vamos dar uma avaliada no parafuso, ó. Esse daqui é o parafusinho de 1/4. E nós vamos entrar com ele nessa rosca aqui, ó. Olha só. Utilizando um parafuso padronizado, ó, ele entra com mais facilidade. Então, show de bola também esse caso. Olha só, pessoal, como é que ficou aqui a parte do suporte. Esse suportinho aqui, a gente colocou com 0,4 de altura entre o Z e a peça. Só que nesse suporte em especial, ele tem uma entrada, ele ficou uma parte dentro da peça. E essa parte que ficou dentro da peça dificulta bastante aqui, ó, para remover ele. Mas vamos lá, com carinho. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha só o probleminha que deu aqui, ó. É justamente esse caso aqui, ó. Esse caso que ele entrou, ó, e veio por dentro, ó. E essa parte por dentro que foi a grande dificuldade de tirar ele aqui, ó. Que ele tinha... Era muito fácil, inclusive, a gente ia quebrar essa peça aqui em função desse suporte, ó. Depois ficou facinho de remover ele.
E a montagem, ó, ficou aqui, bem justinho, muito bacana. Essa outra aqui, muito bom também. Parafuso. Entrou suave, ó. Não houve muita necessidade de força. Os pinos. Muito bom também. E a porca. Tá aí, montado o nosso conjuntinho.